Olá, boa noite a todos. Eu sou Regina Azevedo, analista do Sebrae, e estou aqui mais uma vez com você nesse canal de troca de conhecimentos. É com muito prazer que hoje vamos voltar a falar de um tema muito necessário, muito aguardado pelos empreendedores, pelos pequenos negócios que hoje sofrem pelo aspecto financeiro com essa crise provocada pelo Covid-19. E quem vai estar comigo dividindo tela para tratar esse tema tão importante e necessário é o Weniston Abreu. Ele é analista técnico da Unidade de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae Nacional. Então, eu sugiro que você compartilhe esse convite, traga os seus amigos, seus conhecidos, seus contatos a acompanharem conosco essa live ao vivo, poder mandar perguntas, tirar dúvidas, ouvir a sugestão de especialistas que atuam no Brasil e que vão poder falar aqui de vários perfis de financiamento de crédito, né, de concessão de crédito, os melhores para cada situação, para cada tipo de negócio. Então, o convite feito, eu já passo agora então a convidar o meu colega de Sebrae, o Weniston Abreu, que vai estar conosco aqui dividindo telinha. O Weniston vai falar sobre os vários perfis de financiamento, taxas de juros importantes que encaixam no seu negócio. A empresa precisa de crédito? São várias perguntas, são várias dúvidas e a gente já traz ele aqui dividindo telinha conosco. Boa noite, Weniston, seja bem-vindo. Boa noite, Regina, tudo bem? Tudo ótimo. Vai ficar melhor Prazer agora com a sua ajuda. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Que bênção. Bom, hoje você tem uma visão de Brasil dessa situação, dessa busca, né, de vários empresários que passam pelas dificuldades financeiras. O que a gente pode dizer para ele nesse cenário de como buscar crédito? O que você já pode dar aí como essa visão de Brasil e o que está disponível no mercado? Pois é, Regina, essa pandemia pegou todos nós de surpresa, né? E infelizmente muitos pequenos negócios estão sendo muito afetados, né, por essa crise resultante aí das medidas de isolamento social que são importantes para evitar a disseminação do vírus, mas por outro lado tem esse efeito colateral, né, na economia, né? E a gente ainda imagina que né, a gente voltando às atividades, voltando aos poucos às atividades, né, esse cenário de recuperação econômica ele ainda vai perdurar durante um tempo, essa recuperação vai ser um pouco lenta, né? E a questão do crédito, ela passa por ser uma necessidade dos empresários nesse momento, né? Mas é muito importante, Regina, que os empresários estejam muito atentos nessa decisão, né? Eu costumo dizer que quem consegue, que aqueles empresários, aqueles empreendedores que buscam uma gestão financeira do seu negócio, uma boa gestão financeira dos seus negócios, eles tendem a passar por esse momento com menos dificuldade, né? Por quê? Porque eles trazem esse hábito do planejar, de você ver no longo prazo, né? Então, a decisão por tomar um crédito nesse momento, ela passa um pouco por isso, por uma análise primeira de, bom, como é que tá o meu negócio? Como é que está a saúde financeira do meu negócio, né? Eu não posso simplesmente ir e buscar um crédito porque eu estou no desespero, eu preciso colocar um dinheiro dentro da minha empresa, né? Se essa decisão ela não for tomada de maneira muito consciente, esse recurso ele pode trazer um problema pior até no futuro, né? Porque a empresa vai assumir uma dívida e essa dívida tem que ser paga. Então, se ele não tiver uma consciência de que ele precisa tomar essa decisão de forma bem planejada, esse recurso no futuro ele pode não ter geração de caixa suficiente para honrar o pagamento dessa dívida no futuro, né? Então, o que a gente recomenda antes dele buscar o crédito é ele fazer essa análise, ter um panorama, né, da saúde financeira do negócio dele, qual é a condição, tomar algumas medidas
de gestão, de redução de custos, de despesa, de renegociação com fornecedores e tal, para que ele possa adiar ao máximo essa decisão de buscar o crédito, né? E se ainda for necessário, ele pesquisar bastante as opções que existem no mercado, né? E isso é muito importante, ele não ficar apenas à mercê das ofertas que são oferecidas para ele, mas ele ter uma atitude proativa de buscar essa informação no mercado e ver quais são as opções que estão aí disponíveis para ele. Ótimo. E nesse aspecto, a gente já pode, então, buscar uma orientação sua para identificar, assim, qualquer linha de crédito cabe para o meu negócio, ou vamos já entender melhor, assim, como classificar esses perfis? Comenta para a gente essa questão de perfil. Como que um crédito pode ser bom para mim e não ser bom para o outro? Primeiro, assim, a gente pode classificar a finalidade do crédito em dois grandes grupos, né? O primeiro grupo é um recurso para capital de giro e outro grupo é um recurso para investimentos. Geralmente, os recursos para capital de giro, eles não têm uma destinação muito específica, né? O empreendedor, ele busca um recurso que geralmente é utilizado para compra de matéria-prima ou até mesmo para fazer uma complementação de caixa numa eventualidade que ele tem, um mês que ele ficou com caixa negativo, ele não teve recurso para honrar os pagamentos naquele mês, ele recorre ao capital de giro, mas sempre dentro dessa lógica, né, de que é uma decisão consciente, que ele está se planejando e ele tem consciência de que ele vai poder pagar isso no futuro. E o outro tipo é o crédito para investimento, que geralmente está atrelado à aquisição de máquinas, equipamentos, para crescimento, para expansão do negócio. No momento atual, Regina, a maioria dos empresários eles têm a necessidade de recursos para capital de giro, né, para ajudar o caixa da empresa em função da queda de receitas que aconteceu, enfim, por causa de todo esse movimento que a gente percebe de redução da economia, de redução da atividade econômica. Então, é um recurso que ele precisa para capital de giro, né? Então, o que ele precisa analisar são as variáveis que compõem uma linha de crédito. Então, ele precisa analisar qual é a taxa de juros, qual é o prazo de pagamento, o prazo total de pagamento, se essa linha tem um prazo de carência. E aí eu chamo a atenção, Regina, porque às vezes, no momento atual, pode ser até interessante ele pagar uma taxa de juros um pouquinho maior se essa linha tiver um prazo de carência maior também. Então, por exemplo, às vezes ele tem um prazo de carência, uma linha com prazo de carência de 3 meses e uma taxa de juros de, sei lá, um exemplo, 1,5 ao mês. Pode ser interessante ele pagar uma taxa de juros de 1,7 ao mês se a carência dele for de 9 meses, por exemplo. Porque ele vai ter mais fôlego para poder pagar esse recurso lá na frente. Ele não vai ter um desembolso de recurso muito imediato. Então, o que ele precisa analisar é isso, são as taxas de juros. Né? Na verdade, todos os custos que compõem aquela linha de crédito, é o chamado custo efetivo total. Então, não só a taxa de juros, mas se existem outras tarifas cobradas pela instituição financeira. Então, ele precisa ter essa informação, qual é o custo efetivo total daquela operação e comparar com outras que existem no mercado. Né? E essa questão dos prazos também, que é muito importante. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, por que algumas linhas cabem para alguns empresários e não cabem para outros? Depende muito do tamanho da empresa, do fluxo de movimento financeiro que a empresa tem e talvez até de uma reserva que ela possa ter para assumir um compromisso de pagamento, uma dívida de maneira mais imediata. Então não tem jeito, o empresário tem que fazer conta, tem que sentar, planejar o que está entrando de receita no negócio dele, qual foi essa redução, o que ele pôde reduzir de despesas e ver se essa dívida, se a parcela dessa dívida que ele pretende adquirir vai caber no caixa da empresa dele. Né? Isso é muito importante, porque senão ele vai pegar um dinheiro que ele vai pagar vai honrar um compromisso de pagamento agora e no mês que vem que ele precisar pagar aquela dívida, ele não vai ter condição de pagar. E aí ele pode ficar com um problema maior lá na frente. Né? Então é muito importante ele ter esse tipo de análise. É o que eles brincam dizendo, desvestir um santo para vestir outro, né? Assim não Exatamente. dá. Exatamente. E olha só, o Sebrae vem trabalhando, vem levando essa orientação diária aos
empreendedores, criou vários canais de tira dúvidas, de acionar consultores e um time de especialistas por trás desses canais para ajudar os empresários a encontrar soluções, inclusive nessa área de finanças, né? E a gente aproveito aqui para colocar até uma pergunta da Larissa Queiroz. Estou observando queda dos juros para empréstimos. Vale a pena negociar agora ou é melhor esperar? Se tiver um fôlegozinho, esperar. E eu aproveito, complementando a pergunta dela, para já pedir uma opinião sua. O que tem de bom no mercado hoje? Então, primeiro, essa pergunta da nossa ouvinte aí. Precisa negociar já. Se você tem uma dívida contraída com juros muito mais alto do que hoje o que está sendo oferecido pelas instituições financeiras no mercado, você tem que renegociar e quitar essa dívida mais cara e buscar uma dívida mais barata. Desde que essa parcela também que você vai pagar, você consiga renegociar para que essa parcela fique menor. O melhor agora é que ela consiga renegociar essa dívida e ter uma parcela, um compromisso de pagamento mensal menor do que ela tem agora. Isso é o melhor dos mundos e é o que ela deve sim fazer. O que existe de opções no mercado, né? Primeiro, assim, eu acho que o empreendedor, ele precisa aproveitar as medidas que o governo tomou em função da pandemia. Então, por exemplo, empresas que faturam acima de 360 mil reais ano, que são geralmente empresas de pequeno porte, elas podem se beneficiar das linhas para financiamento da folha de pagamento, né, que são juros de 3,75% ao ano. É muito baixo. Né? E o empreendedor ele tem uma carência de pagamento muito interessante. Isso foi parte de um conjunto de medidas do governo para tentar manter os empregos durante esse período da pandemia. Outras opções que existem também nos bancos públicos federais. Aí na região do Tocantins, vocês têm uma grande vantagem, que são os fundos constitucionais. Né? Existem 3 regiões no país, que é a região norte, a região nordeste e a região centro-oeste, que elas contam com os fundos constitucionais. O que significa isso? Os fundos constitucionais são recursos que parte dos juros é basicamente subsidiado pelo governo. Então, a taxa de juros da operação ela é muito pequena, é muito vantajosa. Então, vale a pena se informar nas instituições públicas federais que operam, né, essas linhas de crédito. Daí eu estou falando de Banco do Brasil, na região Nordeste tem o Banco da Amazônia, na região Norte tem no Banco da Amazônia estou na região Norte, na região Nordeste tem o Banco do Nordeste. Na região centro-oeste, quem opera é o Banco do Brasil. Então, vale a pena buscar se informar sobre essas linhas de crédito, porque as taxas elas são menores, inclusive, do que linhas que hoje estão sendo utilizadas e oferecidas em parcerias, até mesmo com o Sebrae. O Sebrae fez recentemente uma parceria com a Caixa Econômica Federal, com taxas de juros que variam entre 1,19% a 1,59% ao mês. Né, essas linhas de crédito têm garantia do Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa, que é um fundo de aval administrado pelo Sebrae. E fora isso, Regina, tem também assim, instituições de microcrédito que também operam com taxas muito interessantes. As próprias cooperativas de crédito também, muitas delas já adotaram reduções significativas nas suas taxas de juros, para ajudar os microempreendedores a atravessar esse momento de sufoco que a gente está vivendo. A Larissa buscou um complemento aqui na pergunta dela, perguntando se você acredita que essas taxas de juros ainda tendem a cair mais. E o Eduardo Lopes perguntou justamente sobre o FAMP. Como funciona o FAMP para a empresa solicitar as linhas de crédito? Tá. Essa questão da taxa de juros, né, é engraçada. É igual o preço da gasolina. No outro dia, assim que começou a pandemia, eu notei que o preço da gasolina estava caindo, né? E aí eu fiquei naquela expectativa. Eu acho que eu vou esperar um pouquinho mais para completar o tanque do meu carro. Acho que eu vou esperar um pouquinho mais para completar o tanque do meu carro. Só que a gasolina vai acabar em algum momento. Eu posso ficar na rua, né? Então, assim, eu acho que se você tem a oportunidade agora... eu acho que se você tem a oportunidade agora de renegociar e obter um recurso com uma taxa de juros menor do que a que você tem hoje, faça isso. Pode ser que essa taxa ainda diminua mais lá na frente? Pode ser que diminua mais.
mas eu acho que você ficar, a não ser que você tenha um fôlego de caixa ainda, que você consiga esperar um pouco mais. Mas é importante também ter em mente o seguinte, esperar muito, o preço da gasolina ele vai voltar a aumentar quando a atividade econômica começar a reagir. Da mesma forma, a taxa de juros. Essas taxas hoje que estão sendo oferecidas pelas instituições financeiras, à medida que a atividade econômica voltar à sua normalidade, há uma tendência de que essas taxas voltem a terem patamares maiores do que atualmente. Então é bom o empresário ponderar sobre isso, né? O momento é agora, eu espero mais um pouquinho, até quando eu posso esperar? Então tem uma série de variáveis aí que precisam ser analisadas. E sobre o FAMP, Regina, assim, o FAMP é um fundo de aval que o Sebrae administra já há praticamente 20 anos, e ele serve para oferecer garantias complementares nas operações de crédito contratadas junto às instituições financeiras que são credenciadas pelo Sebrae e aptas a operar o fundo, tá? Então, não são todas as instituições financeiras, tá? E algumas elas até são credenciadas, mas elas associam a garantia do FAMP a determinadas operações de crédito. Então, também não é a todo o seu portfólio de linha de crédito existente. Então, o fundo ele tem esse objetivo de oferecer garantias complementares. Ele garante até 80% do valor da operação. As garantias geralmente são fatores restritivos para o empresário acessar o crédito, né? Muitas instituições financeiras exigem determinadas garantias que às vezes o pequeno empreendedor ele não tem essas garantias para oferecer. Então, o FAMP, ele pode utilizar o FAMP, e não só o FAMP, existem outros fundos no mercado, existe o FGI, que é o Fundo Garantidor de Investimento, que é administrado pelo BNDES, existe o FGO, que é o Fundo Garantidor de Operações, que é administrado pelo Banco do Brasil. Então, existem outras opções no mercado também. O que eu recomendo é que, quando ele for contratar uma operação de crédito, se for exigido garantias, que ele pergunte se é possível, primeiro, se a instituição financeira está conveniada ao Sebrae, ele pode saber dessa lista no nosso portal, na página www.sebrae.com.br/FAMPE, com E no final, FAMPE, FAMPE. Então, ele tem a relação das instituições financeiras que estão conveniadas com o Sebrae e aptas a operar o fundo. Mas, ainda assim, é importante, na hora que ele estiver negociando com a instituição financeira, ele procurar saber se a instituição financeira aceita algum tipo de fundo de aval como garantia complementar na negociação, na operação. E aí ele pode, reduz a necessidade dele oferecer garantias pessoais, como um imóvel, ou um veículo, ou até mesmo um equipamento que vai ser objeto de financiamento. Wellington, você já comentou várias medidas importantes que o empreendedor, o empresário deve estar atento. Mas cita para a gente, assim, bem especificado, em que tomar cuidado na hora de buscar, então, esse financiamento nas instituições? Primeiro, assim, às vezes o que é muito fácil, Regina, pode ser um tiro no pé, né? Ou seja, geralmente o crédito que é muito fácil, que está muito disponível, ele tem taxas de juros mais elevadas, são as mais caras. Porque a taxa de juros, ela... Então, a taxa de juros... essas armadilhas? Por exemplo, cheque especial. Cheque especial é uma armadilha, porque você tem aquele recurso lá disponível, né? Se você tiver, você sabe que se você tiver num aperto, você pode recorrer àquele valor, mas a taxa de juros de cheque especial, no caso da pessoa física, ou a conta garantida, no caso da pessoa jurídica, são os juros mais elevados que existem no mercado, né? Depois vem os juros de cartão de crédito. Então é preciso tomar cuidado com isso, porque às vezes o que está muito fácil pode ser uma armadilha para a gente. Então o empreendedor ele tem que ter essa consciência e aí volta aquilo que eu falei no início, né? Ele tem que fazer conta e tem que fazer o planejamento e a gestão financeira do seu negócio. Porque aí ele vai saber exatamente qual o momento e qual taxa é melhor para o momento que ele está vivendo na empresa dele. Então é preciso tomar esse cuidado, né? Analisar essa questão da taxa. Nem sempre o que está muito fácil é a melhor opção,
né? Eu costumo dizer que a instituição financeira é um fornecedor do empreendedor. Se você tem uma loja e você vende roupas, você compra, né, as roupas de algum fornecedor seu, ou você fabrica, enfim. Então você adquire matéria-prima. A instituição financeira é um fornecedor de recursos e de serviços financeiros. Então, tal como qualquer fornecedor, você tem que pesquisar para ver qual é aquele que melhor atende à sua necessidade. Às vezes a gente acha que abre uma empresa e abre uma conta no banco e aquilo dali é um casamento que precisa ser para sempre. Não necessariamente, né? Se aquela instituição financeira não está atendendo as minhas necessidades naquele momento, eu preciso pesquisar outras que me atendam e que possam tornar o meu negócio mais viável para mim, né? Quem precisa me ajudar é a instituição financeira. Eu não preciso ajudar, não é ela que precisa da minha ajuda. Eu é que preciso da ajuda dela. Então eu tenho que escolher aquela que melhor vai ser um parceiro de negócio para mim, né? Então, essas questões o empresário tem que ter muito cuidado para escolher, pesquisar bastante qual instituição financeira melhor o atende naquele momento. É isso. Olha só, o Francisco Barbosa, ele coloca assim, zerar ICM e IPI para máquinas, para o MEI. É uma solicitação dele, né? Um pedido dele que é importante. O Eduardo Lopes coloca, o Fungetur poderia comentar. Para você comentar sobre o fundo que está relacionado ao turismo aí também, né? Tem algum socorro desse fundo também para quem atua nessa área? Porque aqui no Tocantins foi sensivelmente afetado. Quem atua nessa área do turismo está praticamente parado em desespero. Tem alguma dica nessa área do Fungetur? Sim, o Fungetur é um fundo de apoio ao turismo. Várias instituições financeiras operam esse fundo, né? Eu não tenho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se a agência de fomento aí do Tocantins opera com o Fungetur. Deixa eu ver aqui. Tem um Fungetur. Ele pode ter acesso ao Fungetur na agência de fomento do estado do Tocantins. Hoje a taxa de juros deles está uma taxa de juros bem atrativa, a partir de 5% ao ano, mais o INPC, né? Então é uma taxa bem atrativa. Tem carência de até 48 meses e prazo total de até 48 meses, carência de 3 meses para pagamento e tem um limite de operação de até R$30 mil. Então, é uma condição bastante interessante, né, para empresas que operam no turismo, mas eu volto àquele alerta anterior, né, Regina. É importante o empresário se planejar. Ele vai conseguir pegar esse recurso, talvez até o acesso ao recurso esteja mais facilitado nesse momento. Mas é importante ele ter a consciência de que será que a atividade econômica vai se recuperar no ritmo que eu precisaria para honrar esse pagamento? Então, isso é muito importante, ele analisar, fazer essa projeção futura no fluxo de caixa dele, né? Considerando vários cenários, um cenário mais pessimista de uma recuperação muito lenta da economia, um cenário um pouco mais provável, né? E aí é importante o empreendedor estar atento ao que sai aí de noticiário nos veículos nas editorias de economia dos jornais, enfim, para ele estar atento de o que os especialistas estão sinalizando como recuperação da economia, qual o cenário futuro, para que ele possa projetar o caixa dele de maneira que ele tome essa decisão hoje bem consciente, né? De que eu posso assumir esse recurso e vou ter condição de pagá-lo futuramente. Wellington, eu sei que você é muito bem informado, mas no cenário atual, você optaria por esse plano prevendo um cenário mais a longo prazo ou a médio prazo? Olha, Regina, essa pergunta é difícil. É difícil. Eu acho assim, o governo tem anunciado diversas medidas interessantes, inclusive tem um projeto de lei que está em análise na Câmara para uma linha de crédito subsidiada para micro e pequena empresa, né, que foi uma crítica muito grande quando lançaram a linha de crédito para folha de pagamento para empresas acima de R$360 mil.
deixou fora, né, os pequenos. Isso foi uma crítica muito grande do mercado, de especialistas. O governo, a meu ver, o governo demorou um pouco para reagir, mas reagiu. Isso está em análise no Congresso, então eu acho que teve alguns ajustes que fizeram no texto original, mas eu acredito que para as próximas semanas a gente deve ter aí uma notícia bem positiva da sanção, né, desse projeto de lei aí pelo governo. Então, a recuperação econômica, eu acho assim, se eu fosse um empresário, se eu tivesse um negócio hoje, né, que eu dependesse muito do cenário econômico, eu iria fazer uma projeção de 3 cenários. Um bem pessimista, né, e um mais provável e um otimista. Bom, entendi. E aí esse cenário depende muito também, Regina, das medidas que cada estado está tomando, né? Porque tem estados que estão um pouco mais resistentes em liberar as atividades econômicas aos poucos, outros estados estão, né, já fazendo isso ainda com um pouco de controle. Então é importante prever nesses cenários, né? É muito difícil hoje a gente ter uma previsão muito certeira do que pode acontecer na frente, né? Mas o empresário ele tem que trabalhar com pelo menos esses 3 cenários: um muito pessimista, um mais provável e um cenário um pouco mais otimista, né? E ele projetar o fluxo de caixa dele e as ações que ele vai tomar de acordo com esses cenários que ele está prevendo, né? Se a gente tivesse uma bola de cristal que pudesse adivinhar, né, o que seria do nosso futuro, seria uma maravilha, né? Mas, infelizmente, mesmo com todos os modelos econômicos, ainda existe um grau de incerteza muito grande em relação à recuperação econômica aí no futuro. Mas é bom ouvir o que você pensa, dá um pouco mais de segurança na tomada de decisão. Por isso eu te apertei, mas agora eu não vou apertar, não. Ali, ela pergunta ela fala o seguinte: vê também aquele banco que te libera crédito, porque nesse momento nada está sendo aprovado. Nada, eu não diria isso, né? Mas analisa para a gente os principais motivos para esse crédito não estar saindo tão rápido como o empresariado precisa. Isso é importante, Regina. Assim, todos nós gostaríamos que fosse bem flexibilizado, né, esse acesso aos recursos. Um dos principais fatores que influencia um pouco isso é a origem do recurso, né? E eu vou te dar o exemplo. A medida que o governo adotou de financiamento da folha de pagamento com empresas para empresas de pequeno porte, né, e médias empresas, o recurso, grande parte desse recurso, ele provém do Tesouro, né? Então é um recurso do governo. Então é como que se o governo tivesse assumindo o risco, né, de não pagamento daquelas operações. Para a instituição financeira, esse risco é muito pequeno, né? Então, o que a gente vê num cenário normal, esse fator de análise, a questão do risco, seja o risco do cliente ou o risco da operação em si, é um fator de análise pela instituição financeira. Nesse cenário de crise, isso é ainda um pouco mais agravante, né? O risco aumenta de uma maneira geral, né, para a economia como um todo. Então, as instituições financeiras, elas também ficam mais cautelosas em relação a isso. Por outro lado, se existe uma fonte de financiamento que possibilita a redução do risco dessa operação, e aí eu estou falando de uma fonte de recursos do Tesouro, ou mesmo a utilização de um fundo de garantia, que vai dar uma certa tranquilidade, entre aspas, para a instituição financeira, de que se aquele devedor ele não tiver capacidade de honrar o seu compromisso de pagamento futuro, um terceiro vai honrar por ele, aí a instituição financeira ela consegue ser mais flexível nos critérios de análise dela, né? Infelizmente, a gente ainda tem um cenário nesse sentido, por isso que eu te falei que a gente está torcendo muito para que esse projeto de lei seja aprovado e seja sancionado pelo governo, porque aí também são recursos do Tesouro, né, que vão financiar essas operações de crédito. Então, a gente acredita que com isso as instituições financeiras vão flexibilizar muito mais
os critérios de análise. Tem uma notícia muito boa que saiu recentemente agora, que é o projeto de... deixa eu ver aqui, deixa eu pegar minha cola aqui, só um minuto. Tranquilo. A medida provisória número 958, ela foi sancionada agora, dia 24 de abril. Ela possibilita que empresas e pessoas físicas sejam liberadas de diversas obrigações para que tenham acesso facilitado ao crédito. Porque uma das exigências que as instituições financeiras buscam na análise de crédito é que o empresário esteja regular, por exemplo, com diversas obrigações fiscais, né? Essa medida provisória, ela libera um pouco isso, né? Ela afrouxa um pouco esses critérios que os bancos precisam exigir. Então, também é uma medida interessante que a gente acredita que, no curto prazo, flexibilize isso e os empresários que eventualmente têm algum tipo de restrição estão com, sei lá, estão com um pagamento de tributo em atraso, alguma coisa desse tipo, o que anteriormente seria motivo para negar o crédito para ele, agora possa ser flexibilizado, né? Então a gente também acredita que com isso, nos próximos dias aí, nas próximas semanas, a gente tenha isso mais facilitado para os empresários. Excelente. A gente observa aí o governo atuando, né, para tirar esses entraves. Mas na sua análise, o tempo hoje para o empresário conseguir o financiamento no banco está sendo maior ou menor ou igual ao que era antes dessa crise? Eu acho que algumas medidas que flexibilizam têm tornado essa resposta das instituições financeiras um pouco mais rápida, né? E aí a gente tem que entender o seguinte também. Quem já tem um relacionamento bancário com uma instituição, né, que já opera com uma instituição financeira há um bom tempo, a própria instituição financeira tem facilitado muito, né, o acesso a essas linhas para os seus clientes, né? E, eventualmente, se você buscar esse recurso junto a alguma outra instituição, o fato dela não conhecer, né, a movimentação financeira do seu negócio, etc. e tal, pode ser um fator que leve maior tempo para ela poder liberar um crédito para você, né? Então, hoje em dia, se por um lado existem medidas que podem reduzir esse tempo de análise e liberação de recursos, por outro lado, dependendo do caminho que o empresário adotar, pode ser que a instituição financeira demore um pouco para poder liberar o recurso para ele, porque não conhece ainda muito bem ele, precisa fazer uma análise de crédito mais criteriosa, e aí isso pode ser que leve um pouco mais de tempo. Mas, de maneira geral, a gente tem percebido que as instituições financeiras estão bem sensíveis, né, à dificuldade que os micro e pequenos empresários estão vivendo nesse momento. Então, elas estão tendendo a ser mais ágeis e mais flexíveis na análise para a concessão do recurso. Excelente. Bom, nosso tempo já está adiantado. Eu peço aqui aos nossos ouvintes, né, os nossos seguidores, se tiverem perguntas, mande agora, porque eu já vou pedir para o Eniston fazer assim aqueles apontamentos finais. O que os empresários precisam ter em mente agora, nesse momento, para tomar essa decisão de buscar o crédito e fazer isso com segurança? Eniston. Tá, bom, Regina, é aquilo que eu mencionei no início, né? Primeiro, assim, essa decisão ela tem que ser de forma consciente, e para que ela seja de forma consciente, você tem que fazer uma análise da situação financeira da sua empresa atual, né? Fazer algumas projeções futuras, pesquisar as condições que hoje existem no mercado. A instituição financeira é um fornecedor de recursos financeiros e de serviços financeiros, então você tem que pesquisar para ver qual é aquela que está com uma oferta melhor para você, né? Analisar quais são as condições que essa oferta hoje tem. Ter muito cuidado com as vendas casadas. Isso é muito importante, porque às vezes você tem uma condição muito boa, mas a instituição financeira te exige uma série de outras coisas, e isso, por sinal, é proibido por lei. Então tem que ficar atento a isso, tá? Para não te empurrarem coisas que você não precisa, né? Então esteja muito atento a isso.
verificar a questão da regularidade fiscal da empresa e aproveitar essas medidas de governo que têm flexibilizado isso, né? Prorrogação de prazo de pagamento, prorrogação de tributos, tudo isso é importante que o empresário coloque na sua conta, no seu planejamento, para que ele possa ter uma noção mais exata de qual é a necessidade que ele precisa hoje de recursos, para que ele busque isso de uma forma que ele consiga pagar essa dívida no futuro, né? Então, mesmo que as operações de crédito que têm um prazo de carência muito longo, né, por exemplo, essa da parceria do Sebrae com a Caixa, a carência é de 9 a 12 meses para capital de giro, é uma dos prazos mais alongados hoje que existe no mercado, mas ainda assim é necessário que ele planeje. Então, se ele vai pegar um recurso hoje, sei lá, vamos supor que ele pegue 30 mil reais hoje, ele só vai começar a pagar isso daqui a 9 meses, é importante que ele tenha um planejamento para esse mesmo período. Bom, então como é que vai acontecer, né? Vamos supor que daqui a 4 meses, se Deus quiser, a economia comece a retomar e tal. Então, daqui a 3 meses eu já consigo gerar um caixa positivo na minha empresa. Bom, então eu já vou fazer uma reserva financeira para começar a pagar essa dívida lá na frente e eu não ficar no sufoco quando a conta vier para a minha empresa, né? Então é importante essas medidas, né? Planejar, pesquisar, analisar as condições, né? De maneira que ele tome uma decisão consciente hoje que não vai impactar muito o fluxo de caixa da empresa dele no futuro. Excelente. Muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Só elogios aqui. A Larissa agradeceu, ficou com a gente até o final e disse obrigada, live muito esclarecedora. E assim a gente espera, né, ter contribuído para que muitos entendam o que fazer agora, né? A decisão a ser tomada. Obrigado, Regina. Obrigado ao convite. Em nome aí do meu colega aí do Sebrae Tocantins, o Francisco, com o qual a gente tem uma interação muito grande. Eu agradeço o convite. O convite veio por parte dele, né? Sempre que possível, a gente está disponível para poder contribuir com os colegas dos estados e também com os empreendedores, trazendo um pouco de informação atualizada, informação importante para auxiliar os empresários nessa travessia desse momento difícil que todos nós estamos vivendo. Excelente, muito obrigada. Uma ótima noite para você. E para os nossos ouvintes, a gente segue dando recadinhos importantes. O tema de hoje foi trazido pelo Francisco, porque realmente é um tema que chega com frequência em nossos canais WhatsApp, aquele número que a gente sempre divulga, 99712178, também pelo telefone 0800 570 0800, os nossos chats. Coloque sempre a sua pergunta, participe e não tendo resposta aqui, busque esses outros canais que eu acabei de falar. Temos também Facebook, Twitter e nosso querido Instagram, onde a gente está quase todos os dias, para poder receber o seu questionamento. Então, siga com a gente, não fica de braços cruzados, esteja seguro para tomar essa decisão. A gente está atuando diariamente também com consultoria financeira gratuita. Então, entre em contato através desses canais. Temos um time que vai te ajudar, temos uma planilha já para calcular valores, entender a sua situação e poder te ajudar. Ok? No mais, eu convido você para estar conosco amanhã. O nosso tema será como atrair clientes em tempo de coronavírus. Voltaremos, então, ao tema do marketing para atrair clientes, manter clientes, encantar o cliente, mesmo à distância. São vários aspectos. E a gente vai estar com Emanuel Lourenço, uma figura, um especialista em comunicação e marketing também, que vai poder nos ajudar. E no mais, lembrar que esta live está sendo gravada e amanhã vai estar disponível no IGTV, também no Facebook, no portal do Sebrae, que também agora armazena as nossas lives. E eu gostaria também só de lembrar do Compre do Pequeno, uma campanha que o Sebrae está disponibilizando para
quem vende e para quem compra. Se você é empresário, anuncie ali a sua empresa, os seus produtos. E se você compra, busque comprar do pequeno negócio. É onde estão os empregos sendo ameaçados, em grande parte é no pequeno negócio. Então, vamos comprar do pequeno? E para cadastrar a empresa nessa campanha, basta acessar o site do Sebrae e clicar no ícone Compre do Pequeno. E lá você consegue fazer o cadastramento da sua empresa, do seu produto. É lá também que o consumidor pode buscar informações de produtos específicos que esteja procurando. E no mais, o Sebrae vai divulgar a sua empresa nesta campanha. Tá certo? Só passando aqui para ver se tem mais algum recadinho importante. Não. Então, por hoje é só. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Tchau, tchau.